Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integrador! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP e Head de Ecossistema e Comunidade na Genix. E finalmente chegamos no episódio 100. Muitas pessoas têm me perguntado o que ia acontecer de diferente nesse episódio, o que poderia ser, quem que seria entrevistado. E aí eu fui surpreendida com como é que eu posso dizer? Com uma sugestão de um dos ouvintes aqui do podcast. E eu tenho que anunciar para vocês que a entrevistada de hoje sou eu. E lógico, né, gente? Para isso daqui não ser um monólogo, afinal, a gente está num boteco bebendo, né? Eu tive que convidar uma pessoa incrível para vir aqui fazer esse papel dificílimo que é de entrevistar. E confesso que eu estou um pouco ansiosa, um pouco com medo até. Estou passando aqui pelo lugar de vocês que se sentaram aqui nessa cadeira de convidado, mas eu confesso que eu estou em boas mãos, então eu vou finalmente anunciar para vocês quem é que vai me entrevistar. Então, por favor, faça as honras. Olá, olá, integradores. Vocês que assistem aqui o Boteco Solar há muito tempo, afinal de contas, já foram 99 episódios, esse aqui é o 100º. E eu sou Tayane Bandeira, da Solar Engenharia de Tucuruí, no Pará. Eu sou o episódio 1 e hoje eu vim aqui nessa missão dificílima de entrevistar ela, que já nos colocou nesse lugar, que já colocou a gente para ficar nervoso, ansioso. Hoje quem vai ficar ansioso é ela, a Tati. Não, já começa assim, eu já fico Tati, preocupada. olha, todo mundo que me conhece sabe que eu rasgo o verbo, eu venho aqui, eu falo todas as verdades, e comigo é polêmica, eu gosto de botar fogo no parquinho. Que Então papo eu já é vou chegar esse? chegando. Que papo é Tati, esse, gente? me conta. Eu sou assim, aqui comigo é assim, eu gosto de botar fogo no parquinho. Então já vou começar com polêmica. Tati, a pergunta que não quer calar de todos nós lá do grupo, Ai, dos meu Deus. integradores já entrevistados e de todos os ouvintes aqui desse podcast. Qual foi o podcast, qual foi o episódio que você mais gostou? Tá Se quiser doida? falar o meu, pode ficar à vontade, tá? Tá doida que a gente vai começar com essa pergunta? Gente, o que é isso? Tem pouca cerveja, tá? Já tá me dando calor aqui. O que é isso? Não. Esse tipo de pergunta. Comigo é assim, eu já chego, você tá na porta. É isso, gente. Já começa assim, chutando a porta. Não, vamos fazer o seguinte: vamos negociar. Eu falo no final desse episódio, pode ser? Mas tá bom, ela já chegou com as técnicas aí, né? A gente vai ter que organizar essa objeção aí, viu? Vai ter que falar no final desse episódio. Eu não vou sair daqui sem saber qual o episódio favorito da Tati. E eu sei que vai dar polêmica isso aí, hein? Gente, Mas é isso aí. Vamos lá, Tati. Então, eu tenho várias perguntas aqui que o pessoal quer muito saber sobre a Tati, sobre o Boteco Solar, sobre todo esse projeto. Muitas dúvidas que o pessoal tem. E eu quero saber, Tati, como foi assim, que você começou na Solar, que a gente sabe que você não é engenheiro eletricista, não trabalha diretamente na integração. Então, assim, gente, como a Tati foi parar no setor solar? olha, isso aí é até engraçado, viu? Porque eu nunca pensei que eu trabalharia com sustentabilidade, com energia solar, né? Lá atrás, eu tinha feito, né, a faculdade de engenharia civil, então eu não sou engenheira eletricista, né? Sempre fui ali voltada mais para obra, né? Voltada para planejamento, orçamento de obra. E eu atuava com empreendimentos como galpão, empreendimentos mais comerciais, industriais, sempre voltada para essa questão assim de planejamento, de orçamento de obras. Eu vejo assim que as pessoas que estão ali na lida no dia a dia, que eram as pessoas que eu prestava consultoria, não estavam sendo ouvidas em nenhum lugar, não tinham palco para elas, sabe? Sim, E aí eu falei assim, cara, verdade. eu preciso entrevistar essas pessoas para que outras aprendam com elas. Eu aprendi muito ouvindo o integrador e aprendo ainda.
Então, assim, Com eu certeza. falei, poxa, eu vou Até fazer. porque a gente não vai saltar 10 degraus de uma vez, né? Não, A total. gente não consegue saltar 10 degraus de uma vez. Então, você tem que saber como foi que essa pessoa fez daqui para ali. Ah, daqui para ali eu consigo. Eu não consigo muito longe. Como assim? A gente aprende com as pessoas que já estão lá em cima, que já venceram, mas é muito mais fácil a gente ir degrau por degrau, né? Com certeza. E quando você sobe um degrau, você começa a enxergar novos degraus. E eu sempre quis ir para o próximo degrau. E eu sempre tive medo de me acomodar, sempre tive medo de ficar estagnada, né, de alguma forma. E quanto mais alto você sobe, mais você amplia a sua visão. Eu acredito muito que o nosso olhar fica mais potente quando a gente é capaz de enxergar o ponto de vista do outro. Então, com o podcast, o meu objetivo sempre foi esse. E começou de uma forma muito, como é que eu posso dizer? De uma forma muito natural, sabe? Quando eu defini que ia ser Boteco Solar, por exemplo, né? Eu falei, cara, o boteco é um espaço onde todo mundo se sente à vontade, não importa se você estudou ou não, não importa de onde você veio, não importa de qual região, você tá ali para tomar uma cerveja, tá todo mundo, sabe, à vontade. Então, a ideia do podcast, ela nasceu muito disso, sabe? Dessa questão de você dar a voz, de você ouvir e de você aprender, de você ter a humildade de dizer assim, olha, preciso aprender sobre isso, preciso melhorar naquilo, que bom que tal pessoa me mostrou esse caminho, já passou por isso. Então, eu achei que o podcast ele teve muito esse impacto, esse diferencial, sabe, em relação aos outros podcasts. Então, eu Sim. falei assim, poxa, eu não quero ouvir um podcast só sobre as vitórias das pessoas, só sobre, né, como é que as pessoas chegaram até lá. Então, eu acho que é muito rico esse espaço que a gente acabou criando, sabe? Essa comunidade que a gente acabou formando. Isso é super importante, sabe? Essa, dar essa voz mesmo para as pessoas. E aí eu queria entender, Tati, assim, quando tu foi começar isso, tu teve dificuldade? Eu sei que você já tinha uma rede, né, de pessoas que você atendia, que você trabalhava, mas teve muita dificuldade para lançar o podcast, para começar? Aqui hoje a gente quer saber de tudo, a gente quer saber os bastidores do Boteco, a gente quer saber os bastidores da Tati. Então a gente quer saber também, porque assim como a gente, integrador, teve dificuldade para começar um negócio, a gente quer saber, o podcast, ele teve dificuldades também? Como foi o começo? Olha, teve sim, mas eu diria que a dificuldade foi mais de estar fazendo algo novo, sabe, Thay? Porque que acontece? Quando eu pensei no nome do podcast, como ele seria entrevistado e tudo mais, ele era só uma ideia minha, certo? E aí eu confesso para você que, embora eu tinha na época já uma parceria muito sólida com a Genix, por exemplo, eu fiquei receosa deles aceitarem ou não participarem do projeto, né? Por quê? Né, Boteco Solar, eu fiquei com receio, né, da galera associar só a cerveja, dizer assim, nossa, é um podcast alcoólico. É, Bagaceira, de é bagaceira, que não vai ter bagaceira, nada como de diz aí na critério. sua cidade, bagaceira. E também tinha muito medo da questão assim, poxa, eu sou mulher, aí eu vou ter um podcast chamado Boteco, sabe? Assim, essa questão de credibilidade, de autoridade. Falei, poxa, será que é um Sim, a projeto gente super entende. falei, será que é um projeto assim promissor? Não sei, mas nesse momento é um desejo, eu quero fazer isso. Se for sozinho ou não, eu vou fazer. E aí, por exemplo, quando eu falei com a Genix, né, eu lembro como se fosse ontem, eu falei com o Júlio, né, que estava na época ali no marketing, e aí eu falei assim, olha, Júlio, eu quero fazer um podcast, mas é um podcast que é diferente, ele vai entrevistar integradores. E o nome dele vai ser Boteco Solar. Será que a Genix teria interesse de participar? E aí eu lembro. Não que a gente aqui, os integradores, sejamos cachaceiros, viu, pessoal? A gente toma uma cerveja, mas nada disso. Não, A imagina. gente gosta de uma Eu, cervejinha. então, imagina. Se for a cerveja da Gênicos, inclusive, E aí eu lembro que a resposta da Genix, né, foi bora botecar. Então, assim, aquilo me deu arrasou. ali, aquilo ali naquela época me deu muito acalento, assim, tipo, olha, estamos com você, vai dar certo, sabe? Mas E a Gênix, essa empresa, ela passa essa mensagem, né, Tati, pra gente, que, tipo assim, eles topam a parada, assim.
A gente aqui de fora consegue ver isso, assim, que eles acreditam em projetos novos e que eles topam a parar. Isso é muito legal e a gente tem que agradecer, porque, querendo ou não, o apoio deles foi importante, né? Não, com certeza, assim, sem dúvida. E eu lembro, Thay, foi até engraçado, né? Eu conversei também muito com o Lucas, né? O Lucas é o CEO da Genix. E aí, na época, o Lucas, ele ama podcast. Ele ouve podcast todo dia, de vários podcasts. E aí eu lembro que eu fiquei assim, putz, eu nunca gravei um podcast, né? Ele vai achar horrível Eita, entrevistando, agora. né? Ele vai ouvir esse podcast e vai me chamar de boba, fica vendo. Mas eu falei, nossa, a Vixe, régua tá muito alta. O cara ouve radionovelo, o né? cara Outro nível, nananã. Falei, cara nossa, como é é que quase pode ser? sommelier de podcast. Exatamente. E aí eu gravei com você, né? O primeiro episódio. E aí, Eita, quando aí eu bota nós na gravei, fita, primeira coisa que eu na fiz, berlinda. tratei o áudio e tudo mais, tal, mandei para ele. Falei, Lucas, esse é o Eita, primeiro e agora? episódio, queria sua opinião, né? E Ou aí, vai o racha. eu falei assim, se for muito ruim, ele vai falar, a gente grava, não sei, né? Mas eu tinha gostado muito. Eu lembro que quando eu gravei com você, eu estava insegura, né? Hoje eu já consigo fazer com mais propriedade as gravações, mas eu estava insegura. Sim, E aí eu me surpreendi de novo, porque a proposta que eu tinha feito para a Genix era que a gravação fosse quinzenal. Então, a cada quinzena, eu entrevistaria um integrador. E aí, quando ele ouviu o uma episódio, pessoa, beleza. é, quando ele ouviu o episódio, ele falou, Olha, antes de cara, você falar, já tá me dando até um frio aqui na minha barriga. Eu não sabia que eu tinha passado por essa berlina. olha Eu tô aí, até tá vendo? nervosa aqui, pessoal. Quando eu mandei para Eu ele, não sabia disso. Isso olha aqui tá isso, sendo. ó, revelações, vai. Quando eu mandei, ele ouviu o seu episódio, ele falou: não pode ser quinzenal, tem que ser toda semana. Então, assim, ele tinha Uau. gostado muito, sabe? Quando teve o galo no fundo, ele falou: nossa, ficou muito boteco mesmo. Olha, e já que a gente está falando do chefinho aqui, né? E já que a gente está Chefinho, falando do primeiro episódio, você não acha que está na hora da gente chamar mais uma cervejinha, não? Cadê a cervejinha da até gente? Está duas, na hora da gente abrir mais uma cerveja? chama a Tatizão. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Nossa, Thay. Então, assim, foi um E momento. Tati, então agora que a gente chegou nesse momento, que eu não sabia que eu tinha passado por essa berlinda, esse podcast ia ser só polêmica, agora está sendo de revelações. Eu fiquei até aqui com coisa na barriga, viu? Me conta, Tati, por que que você me escolheu? Essa pergunta até é difícil para mim fazer, viu? Porque é difícil a gente falar da gente mesmo. Então, assim, por que que você me escolheu para ser seu primeiro episódio? Uma missão e tanto. Eu aqui no interior do Pará, estava assim, começando ainda. Eu lembro que a gente tinha pouco mais de 300 projetos, nem lembro. Agora a gente já está rumo aos 1.000 clientes aqui na Solar, porque a Solar Engenharia está aí em bandeira no primeiro episódio. Momento revelações. Por favor, produção, rufem os Ai, tambores. gente, eu tô nervosa, eu tô com medo dessa resposta, viu? Tô com medo dessa Ai, resposta. ai, quando. Não é segredo para ninguém que eu sou muito observadora. Não, todo mundo sabe que eu sou estrategista, sou observadora. E eu observo os Ela integradores. é danada. Eu, eu observo os integradores. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que só
Conto com vocês. Não, eu fico seguindo, eu olho as instalações, às vezes o integrador posta lá as instalações dele do dia, eu comento. Às vezes eu vejo uma campanha de Tá marketing. de olho, gente. Eu tô ali, sempre de olho. E, cara, quando eu olho para você, e quando eu olhava naquela época, ó, o podcast vai fazer 2 anos agora, em janeiro, né? Quando eu olhei para Uau. você, eu vi muita coragem, muita coragem. Então, assim, não só pelo fato de você ser mulher empreendedora, né? Mas eu vi muita coragem. E aí eu falei, nossa, um projeto como esse, né, que tem esse objetivo, ele tem que começar assim, com coragem, para poder encorajar as pessoas. Tem uma metáfora, Thay, de um cachorro e um caminhão. Então, o caminhão está passando e o cachorro começa a latir. Eu ainda não bebi o suficiente para imitar um latido aqui, mas, por favor, produção, coloca o Olha, aqui latido não tem aí. cachorro hoje, nem galo. Eu já deixei todo mundo avisado que a gente ia gravar esse episódio. E aí, de repente, o caminhão para e o cachorro fica ali estagnado, né? Tipo assim, poxa, o que que eu faço agora, né? O caminhão parou. E tem pessoas que são assim, pessoas que ficam ali lamentando, ficam reclamando, esperando uma oportunidade. E aí, quando chega uma oportunidade, né, do tamanho de um caminhão, a pessoa para, ela amarela, ela não consegue avançar, ela não consegue, tomar uma decisão. E aí eu vejo que tem pessoas como você que tá ali no dia a dia, literalmente agarrando todas as oportunidades. Se der certo, né? Pensando nessa metáfora, você até atropela o caminhão, porque é tanta força de vontade, é tanta, sabe, tanto propósito, tanto encorajamento dentro de você que ele transborda nas suas atitudes, nas suas ações. Então, naquela época, eu falei, cara, ela representa tudo, né, nesse momento aqui que eu almejo para esse projeto. E aí, quando eu te contei a ideia, você também abraçou, né? Você falou assim, cara, super top, vou participar, não sei como é que vai ser, mas dentro. Então, assim, eu achei que você conseguiria representar muito bem o que eu queria com esse projeto, sabe? O primeiro episódio, ele tinha que ser impactante o suficiente para que as pessoas quisessem ouvir o segundo, o terceiro, para que as pessoas entendessem como é que ia ser a dinâmica do podcast. E hoje eu posso dizer que, com certeza, foi a melhor escolha que eu fiz. Ah, ai, meu Deus, eu vou chorar. E eu não choro, viu, gente? Eu sou bruta. Olha, inclusive, fica a dica aí para a gente aprovar um projeto, um podcast filmado, porque se vocês pudessem ver o meu olhinho cheio de lágrimas aqui, o da Tati, a gente está realmente. É uma coisa legal, porque a gente está relembrando, né? Onde tudo começou, sem muita estrutura, da forma que deu, é isso mesmo. Vamos fazer? Vai, tem, não tem, mas vai do jeito que tem, entendeu? Nas condições que temos, né? E aí a gente chegou onde a gente chegou hoje. E, inclusive, Tati, assim, queria que você contasse pra gente, assim, quando foi que você entendeu o potencial desse podcast? Quando foi que caiu sua ficha, assim, falar assim, caraca, eu fiz isso aqui, olha o que eu construí, olha onde a gente chegou. Aonde nós Aquela música. Então, assim, chegou. como foi que você. Quando foi que caiu a ficha, assim, do Boteco Solar? Olha, Thay, é difícil de responder até essa pergunta, porque o podcast ele cresceu de uma forma que eu não esperava, sendo bem sincera. Porque começou, né, com algo muito simples, igual a gente tinha conversado, né? Uma intenção boa, junto com um parceiro bom que, sabe, entendeu o propósito e bora lá, entendeu? E aí, com o passar do tempo, durante assim, nos bastidores das gravações, eles são muito pesados, sabe, Thay, para mim. Por que que eles são pesados? Porque é o momento onde as pessoas abrem as suas vidas, sabe? É o momento que você faz a reflexão, é o momento que você entende por que que você chegou onde você chegou. Então, eu acho que o ponto-chave Sim. para mim foi quando eu comecei a receber feedback de ouvinte mesmo, dizendo assim: nossa, eu ouvi tal história e mudou minha vida. Eu ouvi tal história, aprendi tal Caraca. dica e consegui vender.
Quando a gente traz aqui, por exemplo, Uau. mulheres para falar, nos bastidores principalmente, é muito difícil. Gravar com mulher é mais difícil do que gravar com homem. Por quê? As mulheres são muito mais Sério? inseguras, sério. São muito mais inseguras. Tem mulher que desistiu de gravar, a gente foi gravar, e aí, Sério, Tati? Nossa. sério. E aí, no meio da gravação, ela falou: Tati, eu acho que a minha história não é suficiente para eu estar aqui. E aí desistiu de gravar. Então, assim, por mais que você fale com as Nossa. pessoas sobre o potencial, né, de vida delas, todo mundo tem uma história, né, e toda a vida é uma obra inédita. Eu, Tati, não aceito quando o integrador fala, olha, minha história não é suficiente para o boteco, mas a pessoa tem que se sentir à vontade para contar a sua história, para, de certa forma, ter um orgulho, né, de onde veio. E isso eu fui observando que não é claro para todo mundo, sabe? Nos bastidores, assim, por exemplo, tem muitos integradores homens também que choram porque numa determinada pergunta a gente fala de família, a gente fala de tempo para filho. Então, assim, com o passar do tempo, eu fui vendo como o podcast não é só sobre cerveja, não é só sobre um papo Não é descontraído, só sobre energia solar. não é só sobre energia solar. Então, eu fui entendendo que o potencial dele era muito, muito mais amplo, sabe? Era sobre vidas, era sobre empreendedores, era sobre famílias. Então, eu acho que a virada de chave acabou acontecendo principalmente por conta dos bastidores, sabe? Agora, Tati, esse momento aqui me surpreendeu até, né? Porque, foi emoção, viu, gente? Foi emoção aqui. Eu não esperava, inclusive, essa resposta, porque a gente ouve lá, né, o podcast todo editado, bonitinho, já todas as falas encaixadas, a gente não imagina o que está no backstage aí, de tudo isso que a Tati está falando, que não foi ao ar, que não dá para ser visto, que não dá para ser falado. Então, assim, isso é realmente muito emocionante. Eu estou aqui, sem palavras, com o estômago revirado, porque realmente é incrível você. O meu propósito, inclusive pessoal, Tati, é esse, sabe? Fazer a diferença na vida das pessoas, abençoar a vida das pessoas. Eu tenho certeza que esse podcast faz isso, porque assim, a cadeira do empreendedor, ela é muito solitária, e a cadeira do empreendedor em energia solar, ela é muito. Qual a palavra que eu posso usar para isso? Seria muito ingrata, porque a gente que empreende, né, na energia solar, a gente sofre de todos os lados e a gente está ali, a gente às vezes se sente perdido, né? Então, quando a gente ouve a história de alguém, cara, que passou por isso, às vezes a gente, igual você falou, eu não acho que eu tô tão grande, eu acho que eu sou um grão na areia da praia, eu não acho que a minha história seja digna. Então, assim, isso vai muito além, como você falou, de empreender, vai muito além de energia solar, vai falar de pessoas. E Não, como, inclusive, hoje o movimento que tem criado-se no mundo é que pessoas constroem, né? Pessoas fazem, tudo sobre pessoas. Então, assim, a gente vai deixar um legado no mundo melhor, fazendo as pessoas acreditarem nelas mesmas, no potencial delas e no do negócio delas. Isso é fantástico. não, Mas, com certeza. Um ponto assim que eu acho que é relevante, Thay, é que assim, eu aprendi ali com a morte do meu pai, que a estabilidade ela não existe. E eu perdi ele para um câncer que durou 4 meses, foi muito rápido, né? E na época eu estava na faculdade de engenharia, tinha um emprego legal. E aí eu me lembro do exato instante em que a gente recebeu a notícia e até o último suspiro dele, porque eu estava do lado. Então, assim, aquele momento foi de muita instabilidade. E aí eu pedi demissão para cuidar dele, para minha mãe continuar trabalhando. Depois ela também teve que pedir demissão, porque foi ficando cada vez mais intenso, mais caótico, né? E nossa, quando você entende que a estabilidade ela não existe, você acaba aproveitando cada segundo da vida que você está vivendo. Então, eu, Tati, eu não acordo se não for para dar o meu melhor em alguma coisa, sabe? Se não for para eu conseguir fazer as atividades do dia a dia, pensando em aproveitar cada momento, né?
E quando você entende que a estabilidade não existe, você entende sobre a finitude da vida. Então, todo mundo tem o mesmo fim, né? Ninguém escapa. Mas quando você entende isso, você fica mais próximo da sua insignificância e você sente a necessidade de se conectar com algo que tem mais propósito, sabe? E você se afasta mais ali da futilidade, você se afasta da covardia, né? Porque quem busca estabilidade pode estar perdendo ali uma oportunidade de conquistar mais da vida, simplesmente por ter Com medo. certeza. Então, assim, é um momento que você. Cada pessoa tem o seu momento, sabe? Então, assim, pode ter Sim. pessoas que têm ali um momento, olha, não estou satisfeito comigo mesmo. E aí, então, traz essa reflexão, né? O que que você precisa buscar para você chegar onde você quer chegar, né? O que que Sacudir, é? né? Sacudir. Dar o Exato, primeiro passo. exato. Agora, Tati, quero mudar um pouco de assunto. Vamos mudar de ritmo. Vamos dar uma agitada nessa balada, né? Esse boteco tá muito triste, a gente ainda nem bebeu o suficiente para começar a chorar. Eu só choro no final. Já Só chorou, depois de mulher? umas tantas cervejas que eu choro. E aí você já tá me fazendo chorar antes da hora. E eu quero falar daquela festa. Você lembra daquela festa? Que festa, gente. Ai, meu Deus. Intersolar, Eita, gente. Ela lembrei. não quer falar. Eu sei o que você fez na Intersolar passada, viu? Eu tô sentindo esse clima. Tati, me conta. Eu sei, viu, gente? Eu sei que ela fez na Intersolar passada, na atrasada, a gente já tava quantas Intersolar aí. Inclusive, eu quero deixar aqui, dito nesse podcast, que eu não admito integrador de energia solar que não vai para Intersolar. A Intersolar é o retiro de férias dos integradores. Pelo amor Retiro de de Deus, se você é fé. integrador, você está me ouvindo, você ainda não foi na Intersolar, você precisa ir. Você precisa ir lá no nosso stand, você precisa ir conhecer a gente, conhecer os integradores, fazer networking, porque a Intersolar é nossa. E eu quero saber como foi essa ideia de levar um stand de um podcast. Como assim? Um stand de um podcast dentro da maior feira da América Latina, se não dirá uma das maiores feiras do mundo de energia solar. E quem estava lá? Quem? Boteco Solar. Um stand lindíssimo. Já é o segundo ano consecutivo, inclusive, né? Que o boteco está lá. E eu quero saber como foi essa ideia, de onde saiu, quem foi que, né, que teve essa ideia, de onde saiu, de levar o boteco para Intersolar. Ai, se eu te contar, eu quero até aproveitar esse momento, né, para reconhecer, né, o trabalho do pessoal da Gênix, porque o primeiro, por exemplo, se eu te contar, é um momento de revelações aqui, né? A primeira Intersolar que Eita, teve meu Deus. boteco, eu só fiquei sabendo de como ia ser, só vi uma semana antes da Intersolar. Ou seja, Sério. eu não Porque sabia. a gente sabe que os estandes lá você tem que comprar um ano antes ou mais, né, para reservar espaço. Então, Pois eles fizeram é. tudo isso escondido, Tati. Eu não sabia, não imaginava. Porque, de novo, né? É aquilo que a gente tinha falado. Pensa assim, Boteco Solar, você vai levar para Intersolar? Estou falando que é um momento de reconhecimento, né? A Gênix, ela tem muito esse lado da inovação, né? De levar inovação para por onde ela passa. É até uma das coisas que eu mais admiro, assim. Mas você tem que ter muito culhão, você tem que ser muito ousado para levar para Intersolar um espaço escrito Boteco Solar ali. Crianças tampem os ouvidos. É muito assim, sabe? Você tem que ter muito culhão. Crianças tampem os ouvidos, que a mamãe aqui soltou o verbo. Realmente, É, realmente. Porque, assim, é um boteco dentro da Intersolar. Foi isso, um boteco dentro da Intersolar. Tinha torresmo, tinha caldo, tinha tudo que um boteco de direito tem que ter. E a gente estava lá dentro da Intersolar, no Boteco Solar. exato. Então, assim, o primeiro eu fui pega muito de surpresa. Achei o stand Na lindo. época já tinha quantos podcasts na época do primeiro, na Acho primeira que era Intersolar que o não tinha Boteco nem esteve? 30, não tinha nem 30. Acho que era 23, 24, não lembro de Nossa, cabeça. Então, assim,
quando teve, eu falei, nossa, e pensa na confusão, né? Porque tinha gente na Intersolar que não conhecia o podcast ainda. Então, quando as pessoas passavam, chamava muita Sim, atenção. Nossa, que empresa é essa? Boteco Solar tá aqui junto com a Genix, né? Ninguém estava como entendendo assim? nada. Vão vender cerveja, cerveja com placa, as placas vai vir com cerveja. Isso, é Genix, entendeu? E aí, essa segunda, essa segunda Intersolar aí foi mais diferente, né? Eu consegui participar, já estava sabendo. Mas aí a Genix me pegou de surpresa de novo com vocês, né? Por quê? Vocês Teve prepararam uma uma passeata lá. homenagem. Foi. Olha, Foi, foi momentos que a incrível, a gente. galera, todo mundo dia. Inclusive, eu tô até com o meu uniforme aqui da Tô Gênesis, vendo, tô que a vendo. gente usou no dia. A gente usou o uniforme, a gente preparou tudo, assim, foi incrível, assim, todo mundo para te fazer essa homenagem. Porque, assim, Tati, é aquilo que a gente vem repetindo aqui nessa conversa, porque eu acredito que eu estou falando em nome de todos os integradores que já passaram por esse podcast e dos integradores que ouvem esse podcast. É muito importante esse trabalho de você dividir opiniões, histórias, trajetórias, como foi para você no começo, como foi o começo de quem começou em 2016, como foi o começo de quem começou em 2020, como foi o começo de quem começou ano passado. Isso tudo são histórias que vão aí de empreendedores corajosos que estão se multiplicando e se juntando para que fortaleça o setor. Então, isso é extremamente importante. Então, nada mais justo do que a gente fazer uma bate-papo ali e essa homenagem para você lá dentro da Intersolar, que eu já falei, é um lugar que a gente reúne todo mundo e troca muito networking do que todo mundo está fazendo. Inclusive, é aonde eu cresci muito, sabe? A minha empresa cresceu muito. Eu sempre falo aqui, desde o primeiro ano a gente sempre foi para a Intersolar. Eu não troco, todo ano eu tenho que estar lá, porque eu sei o que o pessoal está fazendo lá na Bahia, eu sei o que o pessoal está fazendo nessa. Não tinha antes Boteco Solar para a gente saber, né? Então, assim, eu tinha que ir para a Intersolar. Então, eu sabia o que o pessoal estava fazendo no Sul, o que o pessoal estava fazendo no Centro-Oeste. Então, eu trazia essas ideias e implementava aqui no Norte, aqui no Pará. Então, esse é muito importante, esse momento de networking. Não, com certeza. Tati, mas falando do podcast agora, né? O podcast, resumidamente, é sobre empreendedorismo, ou falando sobre empreendedorismo na solar, né? O podcast ele tem esse foco. Qual conselho você daria para quem está buscando isso, essa questão de empreender na energia solar hoje? Aqui a Olha, cadeira virou total, viu? Aqui a é, cadeira virou totalmente. eu tô vendo, eu tô percebendo, viu? Depois a gente vai conversar, viu? Quando chegar em casa. Eu anotei, viu? Ouvi os podcasts, anotei todas as perguntinhas. Eu falei, ela vai me pagar hoje. Ah, tá. E assim, quando você escolhe empreender, né, você praticamente escolhe uma vida, uma rotina que na maioria das vezes é um pouco solitária, né? E você vai ter pouca gente para você dividir os seus momentos de angústia, de dificuldade, ou até a necessidade de aprimorar, mudar um pouco a sua técnica, ter novas estratégias, né? E trocar ideias. Você escolheu esse caminho, né? Então, assim, grande parte dos seus amigos estão em outra, você não pode dividir esses assuntos, né? E uma vez que você tem isso claro, né, para você, você também fica ali meio perdido, né? Fica assim, poxa, o que que eu faço, né? E uma coisa assim que eu sempre tive muito clara para mim e que deu muito certo ao longo da minha trajetória profissional foi observar e eleger uma referência alcançável, alguém mais próximo, alguém que esteja acima de você. E eu sempre tive e tenho essa estratégia, né? Acaba sendo uma estratégia, né? De criar uma agenda, de você se encontrar, de você mostrar para essa pessoa como é que está sendo o seu resultado, de você trocar ideia, trocar experiência. E, inclusive, eu sempre me cobro para agregar alguma coisa para essa outra pessoa também, né? Então, assim, poxa, é uma troca, né? Como é que eu posso agregar e como é que eu posso fazer, como é que eu posso estar num ambiente onde as pessoas me agregam?
Então, assim, um conselho que eu daria seria buscar essa forma de fazer network, essa forma de fazer como se fosse uma mentoria, né? Sempre estar linkada ali com algum outro empreendedor que esteja passando pela mesma coisa que você, mas às vezes em um momento diferente, às vezes, né, com uma experiência diferente. Eu acho que isso conecta e agrega muito, sabe? Com certeza, Tati, a gente sabe que empreender. Tem muita gente que olha para os empreendedores e fala assim, cara, eu vou empreender porque eu quero ganhar mais e trabalhar menos. Bem, resposta errada. Na verdade, a gente sabe que a gente que empreende, a gente trabalha pra caraca, a gente trabalha muito, a gente trabalha muitas vezes 10, 12 horas, não tem final de semana, porque é o teu negócio, é o teu propósito, tu quer fazer dar certo. Então, assim, você tem que fazer aquilo ali acontecer. E muitas vezes a gente acaba ficando tão assim, apaixonado pelaquela coisa que a gente faz, pela nossa empresa, que a gente trabalha mais do que deveria, né? Inclusive, falar nisso, tem alguém aqui que está conversando comigo que tem muito esse perfil. Ela trabalha demais o tempo todo, como assim? Ela está fazendo podcast, ela está fazendo conteúdo gratuito na internet, ela está trabalhando com o pessoal da Gênix, ela tá trabalhando no café, ela está trabalhando no bar, ela está trabalhando em todo lugar. Tati, a gente consegue perceber que você trabalha tanto. Você se considera obsessiva, tipo assim, no trabalho, workaholic? Eu acho que todo empreendedor é assim, né? Mas como você lida quando os outros acham ruim e questionam isso de você, o fato de você trabalhar muito? Porque isso é uma coisa que a gente aqui do outro lado também passa, nós empreendedores, e aí cada um tem seu jeitinho de se sair, né? Inclusive, até falei que ano que vem quero trabalhar um pouco menos. Vamos ver se essa metinha de final de A ano eu vou meta cumprir. sempre é essa, né? Mas conta pra gente aí o que você acha sobre essa visão das pessoas que você trabalha muito e como que é isso para você. Ah, eu não posso negar, né? Contra fatos não há argumentos. Se eu for negar aqui, não sou eu, né? Vai Mas ficar feio, vai ficar vai feio. ficar feio, né, gente? Assim, né? Isso que dá, documentar tudo nos stories, né? Essa coisa toda. Mas de verdade, tá? Eu não tenho problema com isso, né? De tipo assim, de querer trabalhar muito, de gostar, inclusive, de fazer isso. E uma coisa que eu aprendi esse ano, inclusive, né? Foi que a gente nunca deve pedir desculpas ou se sentir mal de trabalhar de uma forma um pouco mais obsessiva, né? As pessoas, inclusive, não podem tirar isso da gente, né? Porque, por que que você está trabalhando tanto? Porque não está satisfeita, né? Porque eu quero. E quando você começa a falar dos seus planos e é questionado pela régua do outro, né? E de alguma forma você se deixa se influenciar, a pessoa tenta te puxar para baixo, né? Trabalhe menos, porque eu estou trabalhando menos, uma coisa meio assim, né? E a gente deixar a nossa régua baixar, a culpa é nossa. Então, chega um momento em que você vai ficar tão contundente, mas tão, que as pessoas acabam te chamando ou te achando prepotente. E, na minha visão, não é prepotência você saber o que você quer da vida, sabe? Então, assim, nesse ponto, eu acredito muito assim que cada um tem a sua régua. Também não quero falar assim, olha, se você não trabalha tanto quanto eu, sua régua é baixa. Não é isso. Eu acho que cada um tem a sua medida, cada um tem a sua regra, cada um tem a sua individualidade. Mas por eu Os saber objetivos, né? os objetivos, exatamente. Mas por eu saber o que eu quero para minha, aí a minha régua ficou desse tamanho, sabe? Então, assim, eu tenho um iPad, tá? Que eu até brinco, né? Eu falo assim, tem muitos planos que eu tenho que eles são tão audaciosos, mas tão assim ousados, que eu não conto para ninguém, nem pro espelho, entendeu? O iPad está sabendo, porque eu vou desenhando, eu vou fazendo fluxo, vou escrevendo, mas é porque justamente disso, sabe? Cada um tem a sua limitação, cada um tem o seu tamanho, Vou né? chamar esse iPad aqui para a gente bater um papo qualquer dia desses. A gente descobrir quais são os planos da Tati para dominar o mundo. Depois desse podcast, depois desse episódio, eu tenho que andar com cadeado ali no iPad. Eu acho bom, é importante. Tati, é isso aí. Eu acho que cada pessoa está num momento de vida. Às vezes tem gente que já trabalhou pra caramba,
agora quer um pouco mais de tranquilidade. Tem gente que às vezes fala, cara, agora é meu momento de dar um gás. Tem pessoas que as coisas vieram de uma certa forma, porque tem um tipo de oportunidade, teve um tipo de oportunidade na vida, outras pessoas não tiveram as mesmas oportunidades, então tem que ralar duas vezes mais. Mas o fato é que é importante todo mundo entender o seu momento e os seus objetivos, onde quer chegar para chegar lá, né? E Beleza. continua aí trabalhando, a gente que está aqui recebendo todos os resultados desse trabalho, estamos amando. Então, se tiver tudo bem para você, bora trabalhar. E agora, Tati, a gente sabe que. Eu sei que todo mundo já percebeu que eu copiei algumas perguntas do podcast original, onde a Tati entrevista os integradores, mas esse aqui vai ser um pouquinho diferente, viu? E eu quero fazer um jogo com você. Você topa? Jogo agora? Como assim? Um jogo? É um jogo, já que a gente já revelou tudo, já tá falando mais do que deveria. Acho que Ai, essa cerveja já tá até fazendo efeito. ai, meu Deus. Mas eu quero fazer um jogo com você. É um joguinho rápido, tá? Bora Eu lá, né? falo um tema. Ah, Então, o jogo é assim: quais são as regras? Todo jogo tem a regra. Então, quais são as regras desse jogo aqui que eu inventei pra gente? Eu falo um tema e você fala o primeiro episódio que vier à sua cabeça. Vai, é igual aqueles negócios de antigamente, assim, que a gente vê na TV. então Tal tá. coisa, pá, é rápido, não pode pensar muito, não. E aí depois você que lute com a galera lá do podcast para explicar o porquê que você escolheu um e não o outro. Tá, mas peraí, deixa eu só fazer um parênteses, tá? Bora, Tati, bora. Calma, fazer um parênteses, Você gente. já fugiu da primeira pergunta, que inclusive você vai responder no final, mas desse jogo você não vai fugir, não. Eu só queria fazer uma declaração. É muito difícil você ser mãe e dizer alguns filhos, não poder falar de todos, tá? Então, assim, na dúvida, mamãe ama vocês. Olha, gente, ela tá se justificando, mas vamos lá. E no final ela ainda vai falar pra gente qual foi o episódio que ela mais gostou. Eu não esqueci, não, viu? Ai, meu Deus. E eu aposto que o pessoal lá que tá me ouvindo também não esqueceu. Inclusive, comenta aqui, curte o nosso episódio. Conta pra gente o que é que vocês estão achando até aqui, porque a gente quer saber. E se você também quer saber qual é o episódio que ela gosta mais. Bora lá. Tá pronta? Preparada? Bora. Preparada. Então eu vou falar um tema e você fala de cara qual o primeiro episódio que vem à sua cabeça que representa esse tema. Fechou? Fechou. Então bora. Motivacional. Episódio 30, Thaís e Felipe. É pra Olha, explicar? engraçado. Qual foi o mais É engraçado? pra explicar ou é só falar o episódio? Ah, então explica. Acho que vai ser legal pra gente saber o porquê que você escolheu esse. Vou explicar rápido, tá? Todo, só para comentar, que senão eu vou me enfiar em mais problema, né? Motivacional, episódio 30 da Thaís e do Felipe, porque eles explicam no episódio que eles começaram a empresa com R$ 500. Esses R$ 500, ou eles Uau. usavam para se alimentar, ou eles usavam para investir na empresa e depois crescer. E a empresa deles cresceram demais, demais, não param. Inclusive, um beijo para a Thaís e para o Felipe. Então, assim, motivacional, esse episódio é incrível. Episódio 30. Um beijo pra Thaís e pro Felipe. Realmente foi um episódio que a gente se emociona, né, com a história deles. Demais. É engraçado. Qual foi o Engra... mais engraçado? Assim, que você deu gargalhada. Ah, foi o episódio 23, o episódio do Pedro. O episódio do Pedro. Ele conta que a esposa dele ficou com ciúmes de mim quando eu mandei um abraço para ele no podcast e hoje a esposa dele é minha amiga. Meu Deus! Ainda No episódio ele bem que tudo conta. já foi resolvido, tá, pessoal? Tá todo mundo amigo já. Não é minha culpa, galera. Foi um mal Eita, mulher entendido. Benta ciumenta. Beijo. Tudo resolvido já. Aprendizado. Qual foi o maior, assim, que você mais aprendeu? Olha, de aprendizado. Episódio 84, da Marina Meloni. A Marina me deu uma aula, assim, sabe, sobre equidade de gênero, sobre questão, por exemplo, importante, sabe, sobre como o racismo estrutural, por exemplo, influencia. E ela traz muito no episódio essa questão do potencial, de você não duvidar do seu potencial. Então, eu aprendi muito com ela nesse episódio. Realmente foi um episódio surreal. Marina, você é show, viu? Eu sempre quis falar isso.
Tá. Próximo episódio. Empoderamento feminino. Quem é a toda poderosa Big Boss, a Power Girl aí dos episódios? Olha, é difícil, porque você sabe, tá? No Boteco tem Tem várias muitas mulheres. fodas, né? E eu quero Precisa- deixar bem claro aqui que isso aqui não é para gerar polêmica, não. Isso aqui era só um joguinho, tá bom? Ah, agora você vem Que falar todas as isso, mulheres né? que passaram por aqui são incríveis, são sensacionais. Mas fala aí de empoderamento feminino pra gente. Olha, A gente sabe que não, todas são, mas não tem como fugir. É o episódio 15, episódio da Aroni. A Aroni, ela explica no episódio, né, que lá na cidade dela, né, lá em Roraima, tem muitos casos de violência doméstica. Então, muitas mulheres que apanhavam dos maridos saem de casa, fogem de casa, né? Basicamente é uma fuga, né? E ela conta isso com muita dor, né, no episódio. E aí ela pega essas mulheres e capacita elas para que elas trabalhem com energia solar. Então, assim, é um episódio muito fantástico sobre empoderamento, sobre a sim, mulher, né, se capacitar, sobre a... fazer diferença na vida de outras mulheres também, né? Exatamente. Então, assim, não tem como não citar o episódio da Aroni. Show de bola. E um episódio técnico, vamos lá, a gente tem que falar desse tema também. Qual Técnico. foi assim o mais técnico de todos ali? Olha, quando fala técnico, né, parece que é muito aberto, assim, técnico parece que é de instalação, né? Mas um episódio que eu, Tati, considero técnico, um aspecto técnica de venda mesmo, sabe? É um episódio assim que falou que eu vi ali muita técnica, mas era técnica de venda, que eu gostei muito. Foi o episódio 48 do Henrique da P2 Solar. O Henrique, ele é todo estratégico para vender. E até considero que eu aprendi também bastante coisa com o episódio dele. É, porque técnica não é só de instalação, como você falou, né? É de gestão, é de estratégia, isso tudo faz parte para o jogo dar certo. Exatamente. Olha, eu quero que as pessoas que estejam me ouvindo aqui não me julguem. Eu escolhi apenas esses temas aqui rápido para a gente também não tomar muito tempo aqui do podcast. Mas eu deixo aqui o convite para você ouvir todos os 99 e mais esse, o 70º episódio, e aprender um pouquinho sobre a história de todos os empreendedores, que é uma história mais incrível que a outra. A Tati escolheu a dedo. É gente do Brasil inteiro. Então, assim, é muita coisa legal. Vale muito a pena você colocar aí na sua rotina diária ou semanal de você assistir o Boteco Solar. E agora, Tati, eu queria que você falasse pra gente. é, a gente sabe que lá no Boteco tem um momento especial, assim, que você pede pra gente fazer um brinde. Um brinde a alguma coisa ou alguém que você queira. Então, assim, eu quero saber hoje a Tati. Tatiane Caroline, a quem você brinda hoje? Ai, meu Deus. E agora? E também é um momento difícil, né? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Pensando, tá? Olha lá, hein? Vamos lá, Muita né? calma nessa hora. Eu vou usar Rufam os tambores. eu vou usar a estratégia que vocês usam, né? Tipo assim, posso fazer uma lista? A lista é igual aquelas listas do Aladim, que sai um Exato. aerógrafo enorme. Não, mas de qualquer forma, o meu brinde, ele é um brinde que não aconteceu ainda, né, em todos os episódios. É, eu ia brindar aos integradores, mas eu achei que ia ficar muito óbvio, sabe? Assim, e de uma Ah, certa muita forma, puxação de saco, muita muita maculada. puxação de saco, né? E aí eu falei, não, eu tenho que brindar algo que é realmente a palavra que realmente define o meu propósito,
que é conhecimento. Então, eu brindo ao conhecimento. Eu acho que o conhecimento é o caminho para Uau. muitas coisas, muitas coisas. E é isso que me faz todos os dias postar um conteúdo ou ajudar os integradores. Ah, quando eu faço podcast, então eu brindo ao conhecimento, sabe? Eu acho que o conhecimento, independente do canal por onde ele chega, é onde vai enriquecer e onde de fato vai ajudar a gente a fomentar o setor. Então, meu brinde hoje vai para o conhecimento. E lógico, para os integradores. Ê! Tinha que vir, né? Não ia deixar. Ai, Tati, muito bem. Olha, quem não sabe, internamente, a gente que participa aqui do podcast, nós temos um grupo no WhatsApp. Lá nesse grupo rola tudo, viu, gente? Rola fofoca, rola troca de conhecimento, rola bastidores das empresas. É um grupo muito unido, é um grupo incrível de pessoas sensacionais. E lá a gente tem um nome carinhoso que a gente chama a Tati de mamãe. Ela é a nossa mãe aqui nesse podcast, nesse grupo. Ela sempre está buscando ajudar, passando informações, conhecimento, tirando dúvidas, estratégias. Então, a mamãe não podia fazer menos que bonito, né? Aqui com esse brinde dela aí, brindando ao conhecimento, muito chique, arrasou. Eu achei que foi muito lindo, e é sobre isso mesmo. Eu acho que transparece muito o teu propósito, realmente, do que você vem construindo dentro do setor solar. E agora, Tati, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, sentar nessa cadeira. Eu já estou até encerrando o podcast. Eu já estou dona aqui do podcast. Ela esqueceu do episódio Eu favorito, invadi gente. total. A cerveja deu certo. Então, assim, Tati, obrigada por você ter aceitado, né, essa sugestão de você sentar aí, abrir a sua vida pessoal, a sua vida profissional, apresentar para a gente um pouquinho dos bastidores de quem é a Tatiane Caroline, quem que é a Tati do Boteco Solar, o que que é o Boteco Solar. Eu, assim, me diverti demais aqui, eu tô a toda emoção, a energia aqui, porque realmente foi incrível essa troca, te conheci um pouquinho melhor. E eu acho que todo mundo vai ouvir, vai amar. E é isso. Queria agradecer essa oportunidade de você ter me convidado para voltar aqui. Eu estou muito emocionada de poder voltar aqui e nesse papel de te entrevistar. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Você esqueceu do episódio favorito. Ah, foi? Foi mesmo. Você não vai fugir dessa pergunta. Todo mundo ficou aqui até o final só para saber qual é o episódio favorito da Tati. Fala aí, Tati, desembucha, a gente quer saber, solta o verbo. Não, você daqui, eu não saio enquanto essa pergunta não for respondida. Qual que é o episódio favorito da Tati? Olha, é difícil essa pergunta, todo mundo sabe, mas eu vou dizer e vou falar rapidinho, igual Band-Aid, para não doer tanto, pode ser? Vai, eu acho que a gente está preparado, não sei. Será que a gente está preparado? Você vai chamar a Tatizinha ou a Tatizão para dar esse anúncio? Ai, meu Deus. Ai, eu vou chamar as duas, né? O reforço. Olha, o episódio favorito que eu tive foi o episódio 3, episódio da Kátia, da Decone Engenharia. O episódio da Kátia foi muito marcante para mim, porque durante a gravação ela estava amamentando o filho dela. E aí Uau. ver ela falando da toda a trajetória dela, toda a fé que ela teve, e ver ela ali amamentando o filho e dando a entrevista, sabe? Foi muito marcante para mim. E como ela era episódio 3, eu acho que ali, sabe, eu fico cada vez mais confirmando que o meu propósito estava sendo feito, sabe? Que cada vez mais aquele projeto ia alcançar mais pessoas. Então, falei rapidinho, Kátia, um beijo, e acabou, vamos mudar de assunto. Tchau, tchau, tchau. Damos aqui por encerrado esse assunto. Não, gente, eu tenho que assumir. Eu tenho que falar aqui que eu acredito que a gente já tinha essa expectativa que seria o episódio da Kátia. Quem ainda não ouviu, corre lá para ouvir, porque realmente a Kátia é um ser humano de luz. Todo mundo no grupo ama muito ela. E é isso, a gente vai entender. Eu não sei todo mundo, talvez ele Germano,
Talvez ali o Germano, pessoal, você não sabe que você sei, mora no meu coração. não sei o resto, mas eu vou aceitar, eu vou entender, vamos superar isso. Vamos pensar daqui o episódio 200, se ela não mudou de opinião, se não surgiu outra aí, ou se ela não quis conhecer, escolher outro. Eu que agradeço, Thay, pela sua colaboração, né? Desde o início, eu falei, nossa, tem que ser ela, porque foi a primeira, já está aqui chancelando, né? O 100º episódio. Ali em janeiro a gente vai fazer 2 anos de podcast. Então, mais uma vez, eu também queria te agradecer pela essa colaboração, de você estar aqui participando, né, de todo esse projeto, e dizer que tem novidades para o Boteco no ano que vem, hein? Não posso revelar tudo, mas Solta um spoiler pra gente aí. só aguardem que em breve, além de ouvir, vocês verão. E além E além disso, eu tenho aqui uma outra notícia que eu acho que talvez vocês não vão gostar, mas é por um bom motivo. Mês de janeiro, nós não teremos nenhum episódio do podcast. Esse episódio 100º aqui, ó, vai ficar travadinho. O 101 começa em fevereiro, já com as novidades implementadas. Então, nesse mês de janeiro, vocês estão falando que eu estou trabalhando muito, né? Vamos dar um pouco de férias aqui no Boteco. Merece. É férias merecida. Tá, e obrigada, viu? E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?